São 9h53. A partir de agora, aqui no Band News São Paulo, você passa a acompanhar uma série de entrevistas com os candidatos ao governo de São Paulo. Já fizemos aqui uma primeira rodada de entrevistas. Agora, nessa reta final, vamos a uma nova rodada dessas entrevistas com os candidatos ao governo de São Paulo. Hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios o candidato pelo PT, Luiz Marinho. Bom dia, obrigada pela presença aqui, candidato. Bom dia, Sheila. Bom dia aos ouvintes. Queria comentar também o Eduardo Barão aqui no estúdio com a gente. Agradecer a oportunidade mais uma vez, à disposição de vocês. Candidato, o senhor responde a 2 processos na Justiça Federal por mau uso do dinheiro público. O senhor também responde a processo na Justiça Estadual. O senhor foi citado em delações na Lava Jato por suspeita de Caixa 2. Como é que o eleitor pode dar um voto de confiança no senhor, candidato? Observando ao longo da minha história, porque a acusação não significa necessariamente culpa. Por isso eu peço que o Judiciário acelere o processo de investigação e análise e me chame. Aliás, se o Ministério Público tivesse me chamado, eu teria esclarecido, talvez o processo nem existisse. Mas na medida que o Ministério Público faz a opção de não ouvir e fazer a acusação e apresentar, e o juiz acabou aceitando, invariavelmente eles aceitam, eu peço que eles acelerem a investigação, acelerem o julgamento para poder comprovar a minha total inocência, tenho certeza disso. Em relação às delações, delator dá muito claro para a sociedade que às vezes o cidadão fala o que desejam que ele fale para poder melhorar a sua situação lá, diminuir a sua pena, enfim. Mas eu tenho certeza absoluta, né, e coloco à disposição de qualquer esclarecimento para poder comprovar a total mentira por parte dos delatores em relação ao que corresponde à minha pessoa. Se você fazer uma ideia, Sheila, eu fui ministro do Trabalho, ministro da Previdência, prefeito 8 anos. Não tem uma única condenação. Tem um atual concorrente que foi prefeito 1 ano e 3 meses, conseguiu ser condenado. Aliás, de forma muito acelerada, ele gosta de falar acelera, e de fato ele acelerou bastante, conseguiu de forma inédita no Brasil ser condenado por improbidade administrativa em 1 ano e 3 meses de gestor. Ainda falando sobre algumas denúncias contra o senhor sempre lembra da gestão que o senhor teve em São Bernardo do Campo, quando foi prefeito por lá, e algumas suspeitas de fraude sobre o Museu do Trabalhador, conhecido popularmente como o Museu do Lula na cidade, né? Como é que o senhor responde esse tipo de denúncia, candidato? Na cidade é conhecido como Museu do Trabalho do Trabalhador. O Museu do Lula, o pessoal que trabalha na redação, que mora em São Bernardo, todo mundo sabe que lá chama Museu do Lula. Quem gosta muito de falar Museu do Lula é a grande mídia, né? Infelizmente. Não, os moradores de São Bernardo, inclusive alguns que trabalham aqui na nossa redação, são profissionais da parte técnica, jornalistas, faxineiros, todo mundo chama de Museu do Lula. Em frente, Eduardo, aqui é o seguinte, eu tenho feito desafios para provar qualquer desvio nessa obra. Como eu disse, se o Ministério Público tivesse me chamado, eu teria explicado os procedimentos, como se contrata uma obra, como se faz uma obra, e qual a planilha de custo, para eles analisar a planilha de custo. Aliás, eu desafio fazer uma grande perícia, porque a perícia vai constatar se aquele recurso era suficiente para fazer aquele prédio, se sobrava recurso porque houve desvio. E tenho certeza que a comprovação final será de absolutamente nenhum desvio naquela obra. Está parada a obra ainda, né? Está parada a obra, infelizmente, por determinação judicial. Espero que em algum momento ela se retome, que eles autorizem a tomar e conclua, porque é prejuízo para a cidade, prejuízo para o patrimônio público e cultural do país. O senhor habitualmente diz que pretende trazer experiência como prefeito de São Bernardo, experiências obtidas na cidade, para o estado de São Paulo. Mas enquanto o senhor esteve ali à frente da prefeitura, nos 8 anos em que o senhor esteve à frente da prefeitura de São Bernardo, a dívida da cidade cresceu mais de 150%. É esse tipo de experiência que o senhor quer trazer para o estado? Não corresponde à verdade, Sheila. Eu queria dizer a você o seguinte, a carteira de uma cidade, você mede pelo tamanho do investimento que você realiza, o desenvolvimento da cidade que você realiza e a possibilidade de você pagar ou não pagar. Do que adianta uma cidade que eventualmente tenha dinheiro em caixa e o povo morrendo em área de risco, como acontecia antes do meu governo? Em 2005 morreram 12 pessoas soterradas em área de risco. Eu resolvi os problemas das áreas de risco da cidade. O que adianta uma cidade eventualmente ter dinheiro em caixa e você morrer gente afogadas porque dá enchente todas as chuvas? Nós resolvemos grande parte das enchentes, locais que estavam enchendo na cidade, com o plano drenar que nós executamos em São Bernardo do Campo. O que adianta se você
a educação, como está acontecendo na rede estadual agora. Só retrocede. Eu peguei o IDEB 5.1, deixei com... Hoje está 6.9 IDEB São Bernardo do Campo. Ou seja, nós avançamos em todas as áreas de política pública, você pode imaginar. Até na segurança, que não é responsabilidade primária de uma cidade, nós construímos com recursos próprios o central de vídeo monitoramento para ajudar e chamar a polícia, inclusive, para integrar o processo de segurança integrada na cidade de São Paulo para baixar os indicadores. Construímos habitação, construímos escolas, novas escolas, restauramos escolas, derrubamos escolas que não tinham condições para fazer novas escolas, para atender bem os alunos e a juventude, enfim, área cultural, área esportiva, a área de saúde, era o principal problema de São Bernardo, era a saúde. Nós restauramos a saúde de forma que deixou de ser o principal problema da cidade, enfim, é assim que se faz. Agora, a carteira de investimento, se você está comparando aqui com os futuros financiamentos que nós temos, que projetamos para pagar para frente, mas tudo ali na capacidade orçamentária da cidade. Aliás, deixei ainda fôlego de novos investimentos, de tomada de novos investimentos, invejável do ponto de vista de muitas cidades aí que não têm condições absolutamente de tomar novos investimentos. É só lá o rate da cidade. A gente está entrevistando aqui no Band News São Paulo o candidato do PT ao governo do estado, o candidato Luiz Marinho. A gente vai fazer uma breve pausa, a gente volta já. E se você pudesse curtir as boas coisas da vida com a mesma tranquilidade que existia antes? E se os momentos que você passa com quem ama não fossem interrompidos pelo que acontece lá fora? E se fosse possível proteger ainda mais a sua família? É possível. O Dura é a tecnologia que está revolucionando o mercado de carros blindados com mais leveza, menos ruído e melhor dirigibilidade. O Dura, a evolução da blindagem automotiva. Vote nos candidatos a deputado que vão ajudar a acelerar São Paulo. Sou a Leda da Saúde de Guarulhos. A cidade sofre muito com esse tema. Deputado estadual 25077. Sou pastora Daniela, estadual 25777. Lutarei por Ubatuba, Litoral Norte, Vale do Paraíba, Condória e Alckmin. Combater a corrupção é dever de todos, sobretudo dos que abraçam a vida pública. Para a deputada estadual Mariana Prado, 25.000, Condória governador e Alckmin presidente. Filhão, eu e sua mãe conversamos e a gente decidiu te dar um carro. Carro? Mas por quê? Ué, como assim, por quê? Ah, mas eu sempre fui um bom filho. Sim, por isso mesmo. Pô, tem PVA, seguro, gasolina, aí tem multa, estacionamento, ninguém merece. Mas é que... O que eu fiz pra merecer isso? Ter carro é coisa do passado. Viva no futuro. Com a Uber, você tem rapidez, facilidade e economia para andar por aí. Baixe o app em uber.com/app e viva um jeito diferente de se movimentar. Band News FM, nas eleições 2018. 10 horas em ponto, Band News São Paulo de hoje, dando prosseguimento a essa nova série de entrevistas, ouvindo o candidato do PT ao governo de São Paulo, o candidato Luiz Marinho. Candidato, nos 14 anos em que o PT esteve no comando do governo federal, conseguiu eleger o prefeito de São Paulo, o prefeito Haddad, que agora está concorrendo ao governo federal, mas não conseguiu eleger o governador de São Paulo, né? Os tucanos mandam aqui há tantos anos. Como é que o senhor pretende superar esta rejeição do eleitor de São Paulo ao seu partido? Sempre terá a primeira vez. Chegou a hora, 2018, a gente pede ao eleitorado que compare, olhe, observe, especialmente a história dos candidatos que estão concorrendo agora. E nós chegamos muito perto em 98, chegamos perto em 2002. Enfim, em 2010, Mercadante, faltou menos de 70 mil votos para ir para o segundo turno, ter sido outra eleição, outra oportunidade, enfim. E 2018 está dado a oportunidade para o povo de São Paulo analisar os candidatos que estão à disposição. Você tem 2 candidatos ligados ao mundo empresarial. O João Dória, que conseguiu ser condenado por improbidade administrativa em 1 ano e 3 meses de prefeito, de forma inédita. Ele acelerou bastante a irresponsabilidade como gestor. Comprovadamente isso aconteceu na cidade, depois abandonou, traiu, não cumpriu a palavra, não cumpriu o que assinou, enfim. O outro é o Paulo Scaff, presidente da Fiesp, que reconhecidamente liderou a turma do Pato da Paulista, que liderou para pressionar para desmonte da legislação trabalhista, impor a lei de terceirização, o limite de gastos da PEC 95, que tirou investimento da saúde, da educação, das políticas públicas, ajudando a gerar desemprego no país, enfim. Então eu peço que o eleitorado analise isso, analise o meu histórico.
Meu histórico foi de brigar desde o início, fui cipeiro na Volkswagen, brigando por melhores condições de trabalho, fui presidente do sindicato, tive a responsabilidade de liderar as negociações para manter a Volkswagen e a Ford no estado de São Paulo, especialmente São Bernardo do Campo, porque elas reconhecidamente sairiam de São Paulo, indo uma para a outra para a Bahia. Fui ministro do Trabalho, onde instituí a política de aumento real do salário mínimo, onde ajudamos a elaborar políticas geradoras de empregos. No governo Lula, quem queria trabalhar tinha emprego, esse é um grande legado que nós... Portanto, nós sabemos como fazer, porque nós já fizemos. Fui ministro da Previdência, onde tive a responsabilidade de acabar com aquelas filas horrorosas das agências do INSS, desrespeitosas ao nosso pessoal, enfim. Ou seja, temos aí uma história a apresentar. Prefeito 8 anos... fazendo políticas públicas inovadoras, enfim, transformando a cidade de São Bernardo do Campo. Esse é meu histórico. Comparo meu histórico com os outros e eu coloco à disposição do povo paulista a minha experiência ao longo da vida para que possamos governar São Paulo diferente. Governar São Paulo para gerar empregos acima de tudo. Esse é o principal dilema do povo paulista. Evidentemente que tem educação, tem saúde, tem segurança, tem um conjunto de questões que se a gente tivesse tempo nós podíamos explorar cada tema aqui. A gente vai falar de vários temas aqui, mas só queria entender essa lógica, por exemplo, das pesquisas atuais. Candidato, só aparece lá embaixo na pesquisa todas que foram divulgadas recentemente, enquanto o candidato à presidência, o Fernando Haddad, está subindo. Hoje, inclusive, o Ibope mostra a frente do Bolsonaro no segundo turno. Por que não acontece isso no estado de São Paulo, por exemplo, com a sua candidatura? Olha, vamos aguardar dia 7 de outubro, Eduardo, porque é o seguinte, se dependesse das pesquisas, eu não estaria no segundo turno em São Bernardo do Campo, foi eleito prefeito. Se dependesse das pesquisas, o Jacques Wagner teria perdido a eleição lá na primeira eleição dele, que se elegeu governador, e daria o adversário dele do DEM, elegia primeiro turno, ele ganhou o primeiro turno. A Luísa Erundina aqui também não era considerada de jeito nenhum em 89 ser eleita prefeita. Enfim, você tem um conjunto de resultados eleitorais que os institutos de pesquisa se perderam. Tem um outro detalhe. O Vox Populi foi... Do Haddad está valendo. Vox Populi foi proibido de divulgar as pesquisas do estado de São Paulo. Qual a razão que o Dória vai à justiça proibindo o Vox Populi divulgar? Ou seja, os indicadores de rua, sentimento de rua, não é o mesmo sentimento que eu estou vendo nas pesquisas no estado de São Paulo. Vamos aguardar, porque eu costumo dizer o seguinte, não é dizer que está errado ou está certo as pesquisas. Às vezes o instituto não consegue captar, porque como eles fazem gerais, às vezes você tem bolsões de opiniões diferenciadas no estado de São Paulo que acaba mudando, ou seja, dando controvérsia ao que os indicadores de pesquisas deram. Enfim, portanto, estou muito esperançoso de estar no segundo turno para disputar as eleições para valer esse ano. Queria entrar na área da educação agora, para a gente falar um pouquinho. O senhor tem dito já algumas vezes que pretende dobrar o salário dos professores. Como é que o senhor pretende fazer isso, candidato? Vai tirar dinheiro de onde? Até porque quando se olha para o orçamento do Estado... ele já é muito comprometido por causa exatamente de folha de pagamento, né? Quando você olha para a educação, por exemplo, e outros setores também. De onde tirar dinheiro e que área vai perder para que essa promessa se realize? Olha, Sheila, vamos sanear o orçamento do Estado. O orçamento do Estado está uma bagunça. Não tem transparência no orçamento do Estado. Se você observar, você não sabe o que está previsto de investimento e o governo promete, fala que vai investir, vai fazer tal. E se ele pega o plano plurianual, que é o planejamento orçamentário para os 4 anos, não tem clareza do que vai ser feito ali. Nós vamos democratizar, vamos dar transparência, vamos fazer orçamento participativo por região de cada estado, vamos fazer o planejamento territorial de cada região vai ter a visão do que é possível fazer de investimento nos 4 anos seguintes. E vamos fazer um processo de reanálise de cada contrato que existente no estado de São Paulo. Tenho certeza que tem muita gordura para ser eliminada aqui. Por exemplo, tem 90 bilhões de renúncia fiscal. 90 bilhões de renúncia fiscal. Aqui nós vamos observar contrato por contrato. Qual que efetivamente está gerando resultado positivo para o orçamento do Estado, para a economia do Estado, e qual que é simplesmente ação entre amigos, para poder aqui rever cada contrato que eventualmente esteja sendo em prejuízo do povo paulista, para poder colocar à disposição da educação, da saúde, da segurança pública, porque aqui é preciso olhar. O Estado de São Paulo tem o maior orçamento do Brasil.
o maior orçamento do Brasil. É incompatível com estados mais frágeis dar conta de cumprir o piso nacional de educação, por exemplo, e São Paulo não cumprir. É o caso do piso salário dos professores. E é exatamente o que eu estou dizendo, nós vamos fazer. Só que vamos fazer em 4 anos. Por que em 4 anos? Porque eu preciso sanear o orçamento do Estado, ver onde está vazando aqui, onde tem pus aqui para tirar, onde tem gordura para tirar, para poder dar conta disso. Eu tenho certeza que é preciso fazer. Especialmente porque, assim, ao ser prefeito de São Bernardo, eu pude comparar como que os outros governavam antes de mim e como que eu governei 8 anos. O que eu consegui fazer na educação que os outros não faziam, o que eu consegui fazer na saúde que os outros não faziam. E fizemos saneando como estava o orçamento organizado, reorganizando o orçamento, portanto, dando conta dessas prioridades. Candidato, ainda falando sobre educação, o que o senhor pretende fazer com as escolas técnicas, né, que são bem vistas no Estado, só que não estão citadas no seu plano de governo? Qual que é a ideia? Elas estão citadas de passagem, bem da verdade, mas que a escola técnica ela continuará sendo investimento, aliás, tem reclamação, elas são bem avaliadas do ponto de vista do conteúdo e do resultado, mas tem muita reclamação dos alunos das condições técnicas das escolas, né? As estruturas das escolas, tem escolas bastante já prejudicada de necessidade de investimento, de restauração e tal, e nós vamos trabalhar um processo também de atualização das escolas técnicas e observar se alguns cursos de ponta é preciso ser enaltecido melhor, enfim, para poder dar conta da demanda e olhar cada território regional. Você tem territórios ainda que as escolas não estão presentes, é preciso que a gente leve também as escolas técnicas nos territórios regionais que eventualmente elas não estão presentes e focar qual o tipo de demanda de mercado, a partir da demanda que está lá, quais funções estão sendo demandadas para o futuro, para atualizar essas demandas, para formar as pessoas focadas para gerar, de fato, oportunidade. Não é simplesmente pegar um certificado de qualificação, se aquele certificado de qualificação não está combinado com a demanda que o mercado está contratando. O senhor fala no objetivo de criar 2 milhões de empregos, caso eleito. É esse o número, né? 2 milhões. Isso. Como o senhor pretende fazer isso? Como o senhor pretende convencer o empresariado? Quer dizer, que plano o senhor tem a apresentar para o empresariado? Porque o Estado sozinho não consegue fazer essa geração de emprego. Qual é o plano para o empresariado se sentir estimulado a gerar 2 milhões de empregos? Crédito. Se você andar nas pequenas empresas, no pequeno comércio, você tem uma grande reclamação das pessoas. Sábado mesmo eu estive em Sapopemba. E o pessoal lá das lojinhas, das quitandas, das pequenas lojas, do pequeno comércio, pequeno mercado, dizendo o seguinte: nós não conseguimos crédito nenhum para poder aqui alavancar, melhorar, enfim, modernizar, crescer, contratar mais gente, e não tem crédito. É preciso que o Estado de São Paulo tenha um instrumento para oferecer crédito, e crédito mais barato é plenamente possível fazer. Por essa razão, nós vamos criar o Banco de Fomento e Desenvolvimento para ofertar crédito especialmente para a pequena empresa, para o pequeno empreendedor, o microempreendedor. Os grandes têm o BNDES, os bancos podem ter captação internacional, os pequenos não têm alternativa. É aqui que nós vamos fomentar. E exatamente a pequena empresa que é geradora da grande massa de empregos de qualquer economia. Então nós vamos focar aqui. E vamos reestruturar o orçamento de forma a gerar ocupações em alguns segmentos que eu vejo como necessidade. Aliás, estudo do Banco Mundial diz: cultura tem grande potencial de geração de emprego, esporte tem grande potencial. Então nós vamos dar uma mexida aqui no remanejamento do orçamento para fomentar eventuais contratações, geração de emprego também nesse segmento cultura e esporte. Só aqui a projeção é da ordem de 900 mil novos empregos no Estado de São Paulo. Só para entender, esse banco que o senhor fala, né, esse banco paulista para oferecer crédito, a gente teve o Banespa que quebrou, né, teve envolvido uma série de escândalos, super salário, corrupção, uso político, né? Como fazer com que esse banco, o senhor está propondo, não vire um Banespa? Enfim, uma situação que acabou sendo muito pior do que se não tivesse existido. Olha, Eduardo, ali ainda não tinha não tinha o Ministério Público atuante como nós temos hoje, ele não tinha os órgãos de controle atuando como temos hoje. É preciso combater qualquer desvio de finalidade de um instrumento tão importante como esse. Destruir o Banespa e depois vender nossa Caixa, nosso banco. O Estado ficou sem nenhum instrumento de fomento aí de crédito. Tem o Desenvolve São Paulo, mas é
é uma atuação muito tímida como agência. Nós precisamos, além da agência, precisamos de fato de um instrumento, um braço que ajude a pensar, repensar a economia do Estado de São Paulo e a partir da política de crédito para, evidentemente, que não é crédito, não é dar crédito, é ofertar crédito, evidentemente, com mais barato, mas com sustentabilidade, e é plenamente possível pensar e fazer, e nós faremos no Estado de São Paulo. Fiquei curiosa quando o senhor coloca no seu plano uma ideia de cobrar pela água de acordo com a renda média do bairro em questão. Como é que isso vai funcionar exatamente, candidato? E será possível fazer o levantamento bairro a bairro de todas as cidades aqui do estado? Qual que é exatamente essa ideia? É possível, Sheila. Aliás, já existe isso, a bem da verdade, viu? Tem o que chama a conta social que eles falam. Tanto a Eletropaulo como a Sabesp já faz isso de forma muito tímida. Daquelas famílias que não têm absolutamente nenhuma renda, então tem a tarifa social. Mas eles restringem, eles dificultam. Então aqui é trabalhar, nós vamos de fato analisar a situação das famílias para saber quais as famílias que de fato necessitam de ter a tarifa social. Mas aí não é nem bairro, é família? É família. Necessariamente família. Você precisa saber, a família de fato ela não tem renda ou ela está simulando uma situação para ter uma conta social? Não, tudo bem. Mas estou falando nesse projeto do senhor, que é bairro a bairro, né? Por exemplo, você pega aqui o bairro do Morumbi, que tem uma discrepância, de um lado tem uma mansão, do outro tem uma favela, né? Como é que funcionaria, por exemplo? Aqui, evidentemente, isso aqui nós vamos estudar. Isso aqui é um conceito que nós vamos trabalhar, vamos desenvolver. A lógica de quem pode mais, pode pagar um pouquinho mais, não pode ter um exagero de... Senão as pessoas vão querer começar a furar poço artesiano no quintal da sua casa, tá certo? Não é disso que se trata. Mas de fato, a empresa como pública, ela tem que ter garantia. Mas o principal foco aqui no caso da Sabesp não é nem isso. O principal foco da Sabesp aqui é garantir que cada centavo do resultado positivo da Sabesp seja reinvestido para eliminar desperdício. O desperdício da rede Sabesp hoje é 31,2% e investir no tratamento do esgoto. 45% do esgoto coletado pela Sabesp é devolvido in natura para os rios, para a represa, poluindo, portanto, e evitando, por exemplo, que a gente despolua os rios. É preciso, de fato, que a Sabesp cumpra o seu objetivo. Então, eu tenho dito o seguinte, nós vamos reorientar o Conselho para que dividendos não sejam pagos na Bolsa de Nova York, de São Paulo, enquanto houver esgoto a ser tratado. A empresa não pode pagar lucros, dividendos, se ela não cumprir o seu objetivo. Aqui, inclusive, me parece que a Bolsa deveria analisar se elas não está aqui usurpando as regras, porque é como aquela empresa que está prestes a quebrar e paga dividendo para os acionistas, ou seja, fraude ao credor. Aqui é fraude aos principais interessados, que é o povo paulista, que precisa ter o esgoto tratado. Aliás, tem famílias que estão pagando o esgoto como se ele tivesse tratado e ele não está sendo tratado. Ou seja, aqui há, portanto, aqui uma situação que é preciso, inclusive, juridicamente ser analisada. Eu continuo com dificuldade de visualizar a viabilidade do projeto, porque precisa de uma ferramenta que, imagino, seja caro e tempo, né, para fazer o levantamento com todas as famílias. É muita coisa, né, candidato? Nós estamos falando de reorganizar, tá certo? Não estamos falando de coisa imediata. Nós estamos falando que tem que ser planejado daqui para frente para o futuro da empresa. Ela tem que observar a sua vocação e a sua missão. Ela tem que dar conta da sua missão. Se não é no primeiro ano, não é no segundo ano, se é nos 4 anos, mas você tem que projetar para 10 anos, você tem que planejar essa empresa para 10, para 20 anos. Quanto tempo nós vamos levar para, de fato, despoluir o Rio Tietê? Quantos bilhões nós já gastamos para despoluir o Rio Tietê, lá com o convênio com o Japão, que ainda não fizemos? Então, isso tudo entra nesse bojo do planejamento da empresa de curto, médio e longo prazo. E entra aqui também a lógica de pensar as tarifas sociais e as tarifas olhando a capacidade aqui para você, de fato, cumprir a sua missão de bem cuidar do nosso meio ambiente do Estado de São Paulo. Candidato Luiz Marinho, ainda tentando entender um pouco mais o seu plano de governo. Na saúde, o senhor fala em ter uma revolução no cuidado especializado. O que quer dizer isso? Veja, aqui eu preciso falar um pouco do que nós fizemos em São Bernardo, Eduardo. Nós fizemos uma reestruturação e é preciso reestruturar o conjunto da saúde no Estado. E lá nós fizemos, por exemplo, nós tínhamos, quando eu cheguei tinha 29 UBSs.
nós levamos para 32, refazendo as 29, zerinho em folha e separando o que é a atenção básica dos problemas de emergência de média e alta complexidade, baixa e média complexidade. Então, nós criamos as UPAs, Unidade de Pronto Atendimento, 9 que não tinha, criamos. Então, para as pessoas saber quando ele está fazendo uma prevenção, onde ele vai, quando ele tem uma emergência, onde ele vai. Construímos um novo hospital e restauramos os demais. E criamos os centros de especialidades para atender de forma que as pessoas parem de ir em várias filas. Então, hoje as pessoas vão no clínico, ele pede um exame. Aí ele sai dali e vai para outra porta para fazer os exames. Depois do exame, ele vai para outra porta para ser atendido na especialidade que o exame requereu. E muitas vezes ele perde esse time aqui, o exame vence e ele ainda não foi atendido, tem que refazer o exame. Então aqui a central de especialidades, o centro de especialidade, tem que organizar, que ele não tem que pegar várias filas, seja uma única fila e na sequência ele tenha a garantia, a partir do exame, que ele seja atendido pelo especialista dentro do prazo que o exame que está em vigência, para ele não perder ele e o sistema. Porque na medida que ele perde, tem que refazer, ele está encarecendo o custo do sistema. Então aqui falta gestão e, portanto, o SUS ele pode fazer mais com o mesmo orçamento. Então esse é o exemplo do que você pediu. Mas nós vamos organizar isso por território regional. Ou seja, nós temos muitos hospitais que têm ociosidade. Você tem, por exemplo, o Hospital de Piracicaba funciona 10%, 90% de ociosidade. Hospital de Osasco, 60%, 40% de ociosidade. Ferraz Vasconcelos, 30%, 70% de ociosidade. O de Santos, 50%. E tem mais, tem outros. Nós precisamos botar isso funcionar. Então, o foco vai ser cada território regional chamar os equipamentos do Estado, o dos municípios, os filantrópicos. O que nós temos construído aqui nessa região? Vamos organizar de forma a funcionar em rede esse conjunto de equipamentos. A gestão é só do Estado? Não. Vamos trazer aqui a governança regional. O consórcio de prefeitos tem que participar da gestão. Os prefeitos sempre pediram isso. Na verdade, o Estado nunca abriu para valer a gestão dos hospitais estaduais para que os prefeitos pudessem partilhar a gestão dessa porta, dessa sequência da rede SUS. E se ele funcionar assim, eu tenho certeza, nós vamos fazer mais com o mesmo orçamento, e é plenamente possível fazer. Aí você vai observar se falta alguma coisa. O que falta? É leito hospitalar? Se falta leito hospitalar, nós vamos fazer o que nós fizemos em São Bernardo. Nós criamos o programa de internação domiciliar, ou seja, aquele paciente que tem um perfil de longa internação, porque ele precisa mais do leito, ele pode criar as condições de ficar em casa e ser atendido pelo que chama-se de home care, ou seja, a equipe até na casa para poder atender e dar essa retaguarda. Nós tínhamos, sabe quanto, São Bernardo, Eduardo? 440 pacientes, variava de 440 a 440 pessoas internadas em casa. É como se tivesse um grande hospital de 440 leitos. Isso aqui é possível organizar por cada região territorial do Estado de forma a fazer uma grande revolução na saúde no sistema SUS. Candidato, para encerrar da minha parte, o senhor costuma dizer que o pobre paga muito imposto e mais imposto aqui no Brasil, especificamente em São Paulo, e promete corrigir esse tipo de distorção. O PT, no entanto, não fez isso nos 14 anos em que esteve no governo federal. O que o leva a crer que o senhor conseguiria mudar essa realidade ou transformar isso no Estado? Às vezes não é força de vontade, né, Sheila? Às vezes você quer e não consegue fazer. O presidente Lula quase criou, por exemplo, o IVA, Imposto de Valor Agregado. Quase. Não conseguiu porque então o governador José Serra foi a Brasília, reuniu a bancada do PSDB e disse: não pode deixar aprovar o IVA, apesar de ser uma proposta boa, porque senão Lula vai ficar muito forte como líder político e cometeu a irresponsabilidade para, nessa disputa política, ser contra o Brasil. Agora o Alckmin está falando também do IVA. Por que não deixaram? Por que não ajudaram a aprovar lá atrás? O IVA, ele é um imposto que vai regular e vai acabar com a guerra fiscal entre os estados. Então é muito importante para São Paulo acabar com a guerra fiscal, porque nós estamos sendo prejudicados, perdendo investimento muitas vezes, aliás, perdendo investimento sem o governo do estado reagir. Quer dizer que eu não vou atender passivamente, eventualmente, perder investimento, ver empresas de São Paulo transferindo para outros estados, sem absolutamente nenhuma reação. Vamos reagir a isso. Agora, o que nós estamos falando é que é preciso você inverter o processo, é preciso olhar
o imposto de renda das pessoas, dos ricos. E aí chama a atenção do pessoal que eventualmente, na classe média, toda vez que fala isso, fica arrepiado e acha que é com eles que nós estamos falando. Nós estamos falando com os ricos, com os ricaços, com os donos, os super ricos. É disso que nós estamos falando. Portanto, quando você fala de pensar o imposto sobre herança é para os ricos que têm grandes heranças para deixar tal, que ele tem que dar uma contribuição com a sociedade aqui. Às vezes você tem um cidadão que nasce bilionário. O que ele fez para ser bilionário? Ele não fez absolutamente nada. Então, na hora que ele for dar esses bilhões, ele tem que pagar um pouquinho para a sociedade para ajudar no desenvolvimento das políticas públicas, das condições das pessoas que não tiveram chance, que possam ter chance, seja na política da educação, lá da cota na faculdade, na universidade, do ProUni, enfim. Você tem um conjunto de políticas públicas que é possível de fazer. Portanto, não se assustem, nós não estamos falando de imposto para a classe média, nós estamos falando de aumentar o imposto dos super poderosos, dos super ricos. Eu quero agradecer a entrevista com o candidato do PT, Luiz Marinho, pela participação aqui nessa série que estamos iniciando da Band News FM. Candidato, obrigado pela presença. Até uma próxima. Eu que agradeço, Eduardo, agradeço, Sheila, agradeço especialmente os ouvintes, os internautas, e deixo aí o pedido para que você possa considerar. Compare os candidatos históricos, porque tem muita gente falando de empregos hoje, mas ao longo da sua vida se preocupou foi com o lucro das suas empresas. Portanto, peço seu voto no time do Lula, com Fernando Haddad presidente, Manu vice, Marinho governador, Suplicy Gilmar Tato senadores e os nossos deputados estaduais e federais votando 13. Obrigado. Tchau, candidato. Obrigado. São 10h23, a gente volta já. Com mais de 30 anos.